Na mesa de honra, para dar início aos trabalhos, a presidente do IAB, doutora Rita de Cássia Cortez. Boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos à Casa de Montezuma, na nossa comemoração de aniversário. Nosso orador oficial, José Roberto Batoc, peço uma salva de palmas. E chamo o nosso homenageado, que também é a estrela da noite, que vai receber a maior honraria do Instituto dos Advogados Brasileiros, o ministro José Sepúlveda Pertence, para sentar na cadeira Teixeira de Freitas. Da mensagem do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, endereçada a você, ministro Sepúlveda Pertence, em homenagem e saudando pelo fato de estar recebendo hoje a honraria, a nossa medalha Teixeira de Freitas. Tive a oportunidade de conviver com Pertence quando atuei como advogado na Justiça Eleitoral. A partir dali, criamos uma amizade, uma relação pessoal e de admiração mais profunda. Em razão disso, na despedida de Sepúlveda Pertence do Supremo Tribunal Federal, onde ele completava 70 anos de casa, eu fui à tribuna saudá-lo, ocasião em que pedi a sua bênção. É isso que o Brasil inteiro faz neste momento e neste Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, o Instituto de Montezuma, Instituto de Advogados mais antigo de todas as Américas, pede a bênção a José Paulo Sepúlveda Pertence. José Antônio Dias Toffoli, presidente do STF. Essas homenagens, elas parecem muitas vezes singelas, mas elas têm uma representação importantíssima. Elas representam a história do Instituto de 176 anos, que é a verdadeira mãe, alma mater da advocacia brasileira. É importantíssimo para que a gente possa marcar momentos como esse. E por isso eu encerro aqui essa breve saudação, desejando todo sucesso e que muitos anos mais de advocacia plena, defendendo muitas causas vitoriosas do nosso homenageado ministro Sepúlveda Pertence. Muito obrigado a todos. E eu separei, Zé Paulo, duas frases, ambas de uma pessoa que eu sei que você gosta muito, que é o Nelson Mandela, que eu acho que se aplicam bem a você e eu gostaria de dedicá-las a você. A primeira é a diferença que fazemos na vida dos outros que determinará a importância da vida que levamos. E a segunda, uma boa cabeça e um bom coração formam uma formidável combinação. A vida é, na verdade, muito simples, eu acho. O que a gente dá, a gente recebe. E, portanto, esse auditório lotado de pessoas que te querem bem e que te admiram, na verdade, estão apenas retribuindo muito que você deu a todos nós em amizade, em dedicação ao país, e em afetividade. A afetividade é uma das energias mais revolucionárias do universo, uma das forças mais poderosas do universo, e essa sempre foi uma característica sua. De modo que eu sou grato a você pelo convite e à vida por ter me permitido saudar com humildade e com alegria um dos meus ídolos de juventude. Uma dessas pessoas que dedicaram a vida a fazer um país melhor e maior. Um homem que tem uma característica muito especial, que é você ensina sendo. Não foi professor porque amputaram a sua carreira, mas você ensinou pela vida fora apenas sendo quem você é. Uma pessoa que ganhou o mundo e não perdeu a alma, e que passou a vida buscando a verdade, mas jamais teve a pretensão de havê-la encontrado. Vida longa, meu querido amigo.
Excelentíssima senhora presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, confrades, amigas e amigos que me honram com a presença. Ao receber de nossa ilustre presidente Rita Cortez e de meu caríssimo amigo Sidney Sanches a notícia de que meu nome for eleito para receber neste ano a medalha Teixeira de Freitas, a mais alta honraria otorgada pelo Instituto, e este, a mais veneranda das congregações de advogados do Brasil, que hoje comemora 176 anos de existência, fui tomado a um só tempo de dois sentimentos. O primeiro, do orgulho de figurar na egrégia relação dos já distinguidos pela comenda. O segundo, do temor de ser incluído entre eles. O que reclama de logo uma oração à altura do recebimento da honraria, da sua tradição e do seu significado, para a qual, ao cabo das décadas vividas, já não sei se a velhice me permitirá cumprir. Satisfazem-me, porém, duas circunstâncias extremamente gratificantes. A primeira foi a de saber que a iniciativa da honraria partiu perante o Conselho Superior da entidade do querido amigo Técio Lins e Silva. Devo ainda à direção da entidade um agradecimento pela escolha para saudar-me nesta data do hoje ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, sempre um jurista de escola. Escuso-me perante o auditório, que me honra, por não me atrever à elegia do patrono da distinção, que ora me é otorgada, o grande Teixeira de Freitas, certamente o maior jurista do Império, quiçá o maior civilista de toda a história de nossa doutrina. Já se disse que a democracia é uma obra sempre inacabada, na construção da qual é preciso estar sempre atento e acreditar que as instituições vencerão os desvios de certas horas, os desvarios de certas horas. Renovando a gratidão ao Conselho Superior e à direção do Instituto pela outorga da medalha Teixeira de Freitas, e a todos os presentes pela atenção dispensada a essas palavras. Muito obrigado. Excelentíssima senhora presidente desta Casa de Montezuma, doutora Rita Cortez, excelentíssimos senhores ministros Sepúlveda Pertence, Luiz Roberto Barroso, na pessoa destas personalidades. Peço licença a todos para cumprimentar e saudar todas as demais personalidades e autoridades dos poderes judiciário, legislativo, executivo, das entidades de classe dos advogados, dos magistrados, dos membros do Ministério Público e a todos os meus confrades que acorrem a esta cerimônia da noite de hoje. Saudar o transcurso dos 176 anos do Instituto dos Advogados Brasileiros é para nós uma tarefa cuja honra transcende a efeméride. Anos houve em que, nesta tribuna, ao orador se mostrava adequado falar do presente, centrado nos preciosos legados do passado, a partir da trajetória de glórias deste sodalício desde 1843, para nada ter a lamentar sobre os dias então correntes, ou recear pelos que estavam por vir. Infelizmente, não nos deparamos com este proscênio no calendário institucional da atualidade. Parece sensato, no entanto, se iniciar pela ponderação de que, por nossos ideais, vocação, empenhos e afetuosidades, temos muito que celebrar nesta cerimônia, como seja a reunião simbólica de duas personalidades que engrandecem o direito
na nossa pátria. Traduzida na outorga da medalha Teixeira de Freitas ao ministro Sepúlveda Pertence. 2 juristas da mais alta expressão, separados no tempo, mas intimamente unidos na doutrina fecunda das liberdades, da defesa do Estado democrático de direito, da vigilância perene pela prevalência das garantias fundamentais que devem plasmar o construto de uma sociedade civilizada, ao menos daquela que pretenda ser digna de assim ser conceituada. Celebramos igualmente a determinada e cintilante sustentação da linha de combatividade cívica que a presidente Rita Cortes imprime à contemporânea jornada desta casa, preservando não só o seu caráter de fraterno cenáculo doutrinário, gerador de pareceres técnicos que iluminam os debates jurídicos do nosso tempo, como também sua atuação na defesa do Estado constitucional e de liberdades, que este Instituto ajudou a edificar e a consolidar. Por ele, zela a presidente Rita Cortes com o desvelo e com cuidados, que se devotam ao tenro e frágil rebento a ser cotidianamente regado com os benfazejos fluxos de cristalina e invigorante solução de democracia interna. Nestes 176 anos, o IAB tem sido a casa do direito e da democracia, cujos alicerces foram plantados por uma personalidade singular, o fundador Francisco Gomes Brandão. Para nós, advogados, sem qualquer redução da sua luminosa biografia, como homem de Estado, o grande legado de Francisco G. Acaiaba de Montezuma se constitui neste honorável e secular Instituto dos Advogados Brasileiros, que fundou e a que presidiu, à frente de 25 advogados, prestigiado pelo imperador Pedro II, com a missão de auxiliar a estruturação do Estado Nacional, estabelecido apenas 21 anos antes. Das entranhas mais profundas deste IAB, emergiu, em 1855, a consolidação das leis civis do Império, originária da fina e precisa lavra de Teixeira de Freitas. Mais demorada seria a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, também uma das declaradas razões da existência do Instituto, cuja semente fértil lançou para que germinasse no seio da Revolução de 1930. A história nos tem ensinado, caros confrades, que certas ideias precisam mesmo de uma revolução para que se materializem. Consolidando-se ao longo do tempo como uma casa de estudos do direito, hoje a mais antiga das Américas, o IAB granjou o vasto patrimônio moral, científico e intelectual de receber em seus quadros personalidades como Rui Barbosa, Nabuco de Araújo, Levi Carneiro, Pontes de Miranda, Clóvis Bevilacqua, entre outros, um celeiro de juristas. Com este opulento legado, chegamos à presente e inquietante quadra da vida nacional. Viemos de um passado de lutas, conquistas e glórias, que nos infundem coragem e determinação para arrostar os enormes e poderosos desafios que se nos antepõem. Mas nem tudo são cuidados. A conferir amenidade, culto à meritocracia, júbilo à comemoração do transcurso do 176º ano, a justa homenagem a Sepúlveda Pertence. Ao homenagear Sepúlveda Pertence, por sua carreira ilustre, não falamos do que nos é estranho, mas daquilo que dá sentido à nossa atividade, quer como advogados, quer como procuradores, quer como magistrados. Protagonistas da jurisdição confluímos para a aplicação da lei, que, a despeito de ser uma só, oferece, entretanto, variegadas e diferentes perspectivas à sua leitura objetiva. Não fazemos, porém, a lei. Não fazemos a lei. Concorremos para a sua aplicação, para a realização do direito material. Não fazemos política. Asseguramos aos políticos os espaços de que necessitam para bem fazê-la. Isto no Estado de Direito Democrático, ou no Estado Democrático de Direito. Cultores do direito e comprometidos com a justiça, não somos justiceiros. Não aceitamos um judiciário faccioso que assume a própria negação ao consagrar o absoluto poder de um Estado negador dos direitos fundamentais e da própria Constituição, de cuja observância dependem a manutenção da ordem e a construção do progresso. Essa que, constrangidos, desencantados, agora em certos momentos vivenciamos, é a contrafação do direito.
A essa crise, que não conhece precedentes, o populismo judiciário não traz remédio. Agrava antes a demagogia dos protagonistas. A assim chamada crise do judiciário, transferindo-se da sempre alegada morosidade nos julgamentos para a negação de seus fins, pela primeira vez na história põe em risco a instituição. E como conseguiria a cidadania defendê-la quando as ofensas à Carta Magna promanam das cortes, que deveriam observá-la e guardá-la? Se a autoridade se volta contra a fonte, de onde provém o seu poder? Dentre todas as providências necessárias à restauração do Estado de Direito, certamente a primeira consiste em reafirmar a primazia do poder político. Esta primazia, proclamada no artigo 1º da Constituição da República, se vê usurpada, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal deixa de enviar ao Senado suas decisões de declaração de inconstitucionalidade, tal como determinado no artigo 52, inciso 10º da Lei Máxima. Cabe ao Senado, portanto, revigorar essa disposição, segundo a qual, de seu placer, depende a eficácia plena de toda e qualquer decisão de inconstitucionalidade. É, pois, nessa ordem de ideias, a ênfase na reafirmação da necessidade de as instituições atuarem nos estritos limites de suas competências, tais como distribuídas na Constituição da República, a renovação do compromisso de todos com as liberdades, com os direitos e com as garantias assegurados no texto legislativo de suprema hierarquia, ao lado do perene combate ao autoritarismo de qualquer proveniência, nível ou origem, parecem ser, juntamente com o retorno ao culto das esquecidas virtudes cívicas e republicanas, os rumos que nessa quadra somos exortados a indicar para a nação. É o dever que nos impõe a histórica e gloriosa herança que recebemos daqueles que nos antecederam. Neste areópago, o Instituto dos Advogados Brasileiros, casa do constitucionalismo, da democracia e das liberdades no Brasil. Muito obrigado.